Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça do Senhor nosso Deus, para mais um estudo de quarta-feira. Hoje, dia 23 de fevereiro, nós damos continuidade à série de estudos bíblicos que, por ora, tem o tema Como podemos ser instrumentos na mão do Redentor? Não poderíamos começar de outra forma, senão por um livro que se intitula, ou que tem por título esta pergunta, Como podemos nos tornar instrumentos na mão do Redentor? Esse livro chama-se Instrumentos nas Mãos do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. O autor desse livro é Paul David Tripp. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós então teremos mais uma continuidade do nosso estudo, nosso tema. Para melhor aproveitamento nosso, de uma maneira didática, eu dividi o estudo de hoje em 3 perguntas. A primeira pergunta é: para que serve a igreja? A segunda pergunta é: de quem é este sofrimento? E a terceira pergunta é: de quem é este relacionamento? Então, essas 3 perguntas, elas vão desenvolver o nosso tema de como nos tornar instrumentos melhores na mão do nosso Redentor. Eu acredito que esse é o desejo de cada um de nós, sermos membros ou instrumentos na mão de nosso Senhor. Então, começamos com a primeira pergunta: para que serve a igreja? Para isso, nós vamos começar com um versículo bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Consideremos das muitas definições possíveis, pelo menos neste momento, para efeito pedagógico, a palavra igreja como comunidade da fé cristã. Então vamos entender a igreja agora como a comunidade daqueles que possuem a fé cristã. Mas, pastor, esta não é a definição correta? É uma das definições. A igreja já foi definida de várias maneiras. A igreja, por exemplo, é o corpo de Cristo. Esta é uma definição. A igreja também pode ser definida pelo seu aspecto de jornada. Então nós temos alguns catecismos antigos que vão chamar a igreja de ora igreja militante, a igreja que milita, que está aqui nesta geração lutando pela sua fé, e tem a igreja triunfante, que é a igreja que já reina com Cristo no céu. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, traz-nos outras definições, como a igreja visível, que é a igreja dos crentes e dos seus filhos, e a igreja invisível, que é a igreja também que está em todo o planeta, não necessariamente numa denominação, e que compõe-se aí de todas as gerações de cristãos. Então existem inúmeras definições do conceito igreja que nós podemos lançar mão. Agora, para este momento, nós vamos situar num recorte, que é a definição da igreja como apenas comunidade da fé cristã, ou seja, o ajuntamento das pessoas que possuem fé em Cristo Jesus como Deus, ou professam como Deus. Bom, qual o propósito da igreja dentro desta definição? Deixamos que Paul David Tripp nos esclareça um pouco. Então aqui vai um recorte de uma definição muito interessante que ele traz para nós. Não uma definição, mas o propósito desta igreja. Os relacionamentos dentro da comunidade da fé têm o propósito de revelar a pessoa e a obra de Cristo ao mundo espectador. Eu vou repetir: os relacionamentos dentro da comunidade da fé têm um propósito de revelar a pessoa e a obra de Cristo ao mundo espectador. O alvo desta união é maior que as amizades agradáveis. O alvo é que o mundo veja e conheça a Cristo. Importante dizer que o propósito da igreja é este, porque naturalmente a igreja ela atrai muitas pessoas. Claro, primeiramente pela sua mensagem de regeneração e de nova vida em Cristo. Mas nós sabemos que existem outras pessoas que podem adentrar a igreja por motivos outros. Por exemplo, existe aquele jovem
que quer encontrar uma namorada ou um namorado, ele diz assim: bom, eu vou na igreja porque lá existem jovens que não têm vício, jovens que procuram ter uma vida sadia, lá é um bom lugar para arrumar casamento. Antigamente se pensava muito assim. Logo me lembro quando comecei a ir para a igreja, bem jovem, alguns diziam assim: você quer namorar? Eu falei: não, eu quero servir a Deus, eu quero ir para a igreja porque eu acredito na mensagem do Evangelho. Esta era a minha resposta. É claro que por causa das pessoas do mundo, né, eles têm uma outra visão do jovem, não essa maneira cristã. Mas enfim, as pessoas podem estar na igreja por outros motivos que não ser apenas a mensagem salvadora. Muitos vêm à igreja porque de fato a igreja possui um perfil social sadio, né? Por exemplo, aqui nós não falamos palavrões, palavras torpes. Aqui nós promovemos a união do casamento. Aqui nós promovemos um ambiente sadio de interação familiar. A igreja, socialmente falando, é um bom local de convivência. Mas não é esse o propósito de estarmos aqui. O propósito de estarmos aqui é porque Jesus Cristo nos deu nova vida. E a gente precisa sempre estar relembrando isso. Porque senão nós vamos ficar aqui por motivos outros que não o principal. E é esta mensagem que o Paul Tripp traz nessa definição. Então, esta definição de igreja é vital. A igreja não existe para ocupar nosso tempo livre, nem para que seja uma opção de entretenimento, nem tampouco seja uma comunidade onde se vai extrair bem-estar e deleite da companhia de pessoas que pensam como você. Não, a igreja é uma comunidade que revela a Cristo, revela sua pessoa e sua obra. Somos embaixadores, como diz as Escrituras Sagradas. E aí um texto de 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho que nós cantamos agora há pouco. Quanto a isso, Paul Tripp tem mais alguns trechos do seu livro que nos encantam por estar em harmonia com a mensagem do Evangelho. Diz assim, na página 149 em diante: Paulo diz que Deus nos chamou para atuarmos como seus embaixadores. Nossas vidas não nos pertencem para a nossa própria satisfação. Mas é aqui que temos problemas. Não queremos, na verdade, viver como embaixadores. Preferiríamos viver como mini-reis ou mini-rainhas. Sabemos do que gostamos e com quais pessoas queremos estar. Sabemos a casa que gostaríamos de adquirir e o carro que queremos dirigir. Sem mesmo perceber, logo caímos no tipo de vida do meu desejo, minha vontade, minha maneira, onde as coisas que falamos e fazemos são guiadas pelas paixões de nossos corações. Se fôssemos sinceros, teríamos que confessar que a oração dominante de nossos corações é, abre aspas, venha o meu reino. Pensamos que a nossa vida é nossa e estamos mais comprometidos com os propósitos de nossos reinos do que com o reino de Deus. Que golpe duro. Palavra bastante grave para nós hoje, né? Não é uma coisa agradável de se ouvir, mas a verdade tem que ser dita, e Paul Tripp fala aqui sem rodeios. E nós temos às vezes mais preocupações com o nosso reino do que com o reino de Deus. Estamos mais inclinados a que seja feita a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Sempre existe esta tensão. E de fato, várias personagens encarnam esse tipo de comportamento que não deve ser imitado por nós. Roboão, por exemplo, essa personagem, filho de Salomão, com o intento de fazer o seu nome maior do que seu pai, ao invés de ouvir os avisos de conselheiros experientes para baixar os impostos, aumenta-os. Nem passa por sua mente que precisava ser um rei justo, como Deus espera que fosse. Aqui eu estou me reportando à história bíblica lá do livro de 1 Reis, no seu capítulo 12 em diante, vai tratar acerca dos reis que sucedem a Salomão, e o primeiro é Roboão, que infelizmente não utiliza, ou não se utilizou da larga sabedoria do seu pai, e acabou entrando em dificuldades quando exigiu do povo mais impostos do que o povo poderia pagar. Impostos, meus irmãos e irmãs, nunca foi algo muito popular, não apenas hoje,
mas mesmo há séculos atrás, milênios aqui no caso, também não era. O imposto nunca foi algo muito bom. A própria palavra já transmite essa ideia, imposto, né? Se fosse algo bom seria voluntário, não seria imposto. De qualquer maneira, a questão que se nos dá aqui é que a personagem Roboão, ela em vez de procurar estar em sintonia com a vontade de Deus de ser um rei justo, como Davi, seu avô, tinha sido, como Salomão, seu pai, tinha sido, servindo a Deus, como Salomão no início fez. Eu sei que Salomão desviou-se depois, mas como Salomão no início fez, em vez de Roboão se aproveitar desses bons exemplos, ele acaba caindo aí em dificuldade. O Novo Testamento nos dá também alguns exemplos, como Marta, irmã de Lázaro. Creio que vocês se lembram dessa história, né? Essa figura bíblica deseja oferecer um jantar à altura da comitiva de Jesus Cristo, fica extremamente frustrada com sua irmã Maria e até com o Senhor por não cooperarem com ela. Lembram-se disso, né? Marta, Marta, porque está ansiosa com tantas coisas, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então esse texto é bem conhecido, mas a ideia é mostrar que Marta, ela frustrou-se porque a vontade do seu reino, do reino de Marta, não estava sendo cumprida pelas pessoas, nem por Deus, né? Ficou frustrada até com Deus, com Jesus. Geralmente é isso. Muitas vezes, quando nós queremos que a nossa vontade seja feita, Deus nos frustra, né? Deus, ele acaba nos frustrando, porque isso demonstra que nós estamos mais dispostos a servir nosso coração, a servir a Deus. No caso desses dois personagens. Mas eu trago aqui uma personagem diferente, uma atitude diametralmente oposta, né? Diferente, foi feita por Moisés. Um dos seus argumentos para que não castigasse o povo por ter adorado ao bezerro de ouro não se fundava nos interesses do povo, mas nos interesses de Deus. Eu creio que vocês lembram desse episódio, né? Que Israel faz um bezerro de ouro, e Moisés então diz lá no texto em Êxodo 32, verso 11 e 12 o seguinte: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que Deus libertou para matá-los nos montes e banidos na terra. Ou seja, Moisés se preocupou com a honra de Deus, não com as pessoas propriamente ditas. A atitude de Moisés aponta para valores bíblicos corretos, que é pensar em Deus, em seu nome e em seu reino e na sua vontade primeiro. Aliás, é isto que é a oração do Pai Nosso. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos ter 3 preocupações primárias, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se nós não deixamos esses valores orbitando o nosso coração, com certeza nós iremos incorrer em pecado. No caso aqui, Moisés, ele estava atento a isso e se preocupou com Deus antes de pensar em qualquer criatura, inclusive em nós mesmos. Já passou por isso na sua cabeça, né? Alguém se aproxima de você e diz: fulano, vamos fazer tal coisa, e aí na sua mente vem: isso é pecado, não posso fazer. Vou ter até prazer nisso, mas não posso fazer. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Deus não ficará satisfeito com a minha atitude. Esta é a atitude correta que Roboão deveria ter tido antes de cair em pecado, e que Marta também deveria colocar na primeira frente, na primeira opção, agradar a Cristo e não se agradar ou fazer Cristo agradá-lo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos de que, se nós não ficarmos vigiando, nós vamos impor a Deus e aos outros os nossos mini-reinos, né? Nós vamos impor as nossas vontades, nós seremos mini-reis e não embaixadores, como o Senhor deseja que sejamos. Vamos para a segunda pergunta: de quem é este sofrimento? Então, para isso, vamos começar com o texto em 1 Pedro 4, 12 a 13, que diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também,
quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aqui não tem jeito, eu tive que cortar ou trazer toda uma seção do livro do Paul Tripp. Então tem alguns 3 parágrafos que eu vou ler agora, mas que são interessantíssimos acerca do sofrimento. Nosso sofrimento, ele pertence a Deus. Acompanhe, por favor. Diz assim: talvez seja mais fácil reconhecer que nossas bênçãos pertencem ao Senhor do que reconhecer que Ele é o dono dos nossos sofrimentos. Se você observar alguém sofrendo, verá que temos a tendência de tratar o sofrimento como algo que nos pertence, algo para o qual podemos reagir da maneira que nos agradar. Nosso mundo encolhe para o tamanho de nossa dor. Queremos um pouco mais que ser libertos. Temos a tendência de nos irritar e de sermos exigentes. Gente, aqui Tripp, ele coloca a lente de aumento na maneira como nós entendemos o sofrimento. É muito comum, ele chama a nossa atenção aqui, para que nós achamos que esse sofrimento é nosso. Não, o sofrimento que eu estou passando é meu. Não é. O sofrimento é de Deus. Ele diz que nós pensamos sempre que as bênçãos são de Deus. Não é mesmo assim? Quando a gente recebe um carro, coloca até lá no para-brisa do carro, né? Presente de Deus. Mas quando nós recebemos uma doença, ninguém coloca lá, presente de Deus, né? Recebi uma tuberculose, né? Oh Deus, muito obrigado. Nós pensamos, nós atribuímos isso ao diabo, nós atribuímos isso a outras circunstâncias. E Tripp está dizendo aqui que nós somos tendenciosos, que não é essa atitude correta, é que nós estamos errados, porque nós estamos propensos a simplesmente intitular as coisas boas vindas de Deus e as coisas más vindas do mal, sendo que o livro de Jó já nos adverte há muito tempo que isso não é assim, né? Jó falou, nós vamos receber apenas o bem de Deus e não o mal. Então quando a gente recebe um problema, a gente, como a Bíblia diz, em tudo dá graça. Não, Senhor, bateram no meu carro aqui, levaram toda a frente, dá-me tua graça para suportar este sofrimento que me envia. Ou seja, os sofrimentos pertencem a Deus. Olha que interessante que ele continua: não demora para que aprendamos que o sofrimento nos dá poder. Quando você chora na dor, as pessoas correm para ajudá-lo ou ajudá-la. Elas lhe oferecem consolo físico, falam coisas bonitas e o liberam de suas obrigações. Certa vez, vi um menino pequeno cair de bicicleta a algumas casas da distância da sua. Começou a chorar, mas depois parou. Pegou a bicicleta e andou em silêncio até lá. Quando entrou na varanda, começou a chorar de dor. Está claro que ele concluiu que chorar meio quarteirão antes de sua casa seria um desperdício de lágrimas. Quando a mãe chegou à varanda, ele contou uma história do acidente em lágrimas, que foi muito dramática, ou muito mais dramática do que qualquer outra coisa que já testemunhei. Ele apontou para um machucado sem importância e gritou como se tivesse uma grande dor. Pensei comigo mesmo, esse rapazinho está gostando desse momento. E aqui ele conclui: uma grande multidão de tentações centradas em nós mesmos nos dão boas-vindas quando tratamos o sofrimento como algo que nos pertence. Esta passagem nos faz lembrar que nosso sofrimento pertence ao Senhor. É um instrumento de seu propósito em nós e para as outras pessoas. A maneira pela qual sofremos deve colocar Cristo no centro do palco. O Redentor tem o controle do nosso desapontamento e do nosso medo. Ele tem o controle de nosso sofrimento físico e espiritual. Ele tem o controle daquelas experiências esmagadoras do passado. Ele tem o controle de nossa rejeição e de nossa solidão. Ele tem o controle de nossas expectativas desapontadas e sonhos desfeitos. Tudo pertence a Ele para o seu propósito. Quando sentimos vontade de morrer, Ele nos chama
para uma morte mais importante. Ele nos chama para morrermos para o nosso sofrimento, para que possamos viver para Ele. Palavras duras até, mas de sabedoria. Geralmente nós esquecemos que o sofrimento ele pode ser explorado. Nós sabemos disso, que infelizmente as pessoas podem se utilizar, e nós fazemos isso às vezes, para chamar a atenção, para conseguir alguma coisa que de outra forma não conseguiríamos. Isso, uma criança, ele mostrou na ilustração que uma criança fez uso dessa dramaticidade para conseguir as coisas, e nós sabemos que isso pode ser feito por nós também. Quantas vezes você já não conseguiu alguma coisa com um acidente, alguém ficou com dó de você e falou: tá bom, né? Vai lá, você já sofreu isso, vamos lá te ajudar, né? E aí você vai lembrar de várias histórias. Por exemplo, eu lembro de uma história agora de um homem que tinha cometido um crime, e ele estava à véspera de julgamento, estava já em processo de julgamento, de repente ele é atropelado e fica paraplégico. Então o juiz, me lembro dessa história, não sei se você já ouviu falar, o juiz até isenta o homem de pena, porque ele já sofreu lá a dor da paraplegia, né? Foi vítima de uma justiça poética, por assim dizer. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra, foi um acidente, ele deve pagar o seu preço para a sociedade pelo crime que cometeu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas o juiz entendeu nessa história de que a justiça tinha sido feita, né? A justiça, entre aspas, divina. Mas o caso aqui, meus irmãos, que aquela pessoa acabou se valendo aí da pena do juiz. E aí vocês devem conhecer inúmeras outras histórias como essa, de pessoas que se livraram, se safaram de algum tipo de penalidade por uma questão de choro ou de coitadismo, né? E nós mesmos, vez por outra, se a gente se apertar, a gente vai saber que uma vez ou outra a gente usou um pouquinho mais de dramaticidade para receber algum tipo de vantagem, e não só quando criança. Mas a questão aqui é que o sofrimento, ele é do Senhor. Quando nós sofremos, nós precisamos entender que Deus é o dono do nosso sofrimento, e que, embora eu não tenha controle sobre o sofrimento, eu tenho controle em como eu vou reagir a ele. Embora eu não possa impedir alguém de bater no meu carro ou de cometer um ato de violência contra mim, eu não posso controlar isso, mas eu posso controlar como eu vou reagir. Um exemplo clássico é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisou ser crucificado, ele foi golpeado, mas em todo momento ele manteve o seu centro, ele não se desesperou. Em todo o processo de dor, ele não tinha, para os propósitos redentivos, ele precisava passar por aquilo, e ele resistiu até o fim, como homem-deus, com dignidade. Embora as pessoas fossem covardes, batendo e golpeando ele com madeira, com estapeamento, com violência, ele manteve até o fim a sua dignidade como homem e como Deus diante ao sofrimento. Portanto, nós não temos de fato como controlar o mal que pode impetrar contra nós, e nem a dor que podemos sentir do mal impetrado, mas nós podemos controlar como nós vamos reagir a isso. Se nós vamos reagir com impropérios, com xingamentos, é o que nós não devemos fazer, ou se nós vamos orar por aquela pessoa, por aquela pessoa que nos oprime, que nos persegue, que dificulta a nossa estadia nesta terra, naquele momento. Então nós precisamos estar atentos a essas questões, porque Deus, ele espera que nós tenhamos uma reação que reflita a nossa vida de súditos do reino dos céus. Eu não estou dizendo que isso é fácil, e nem que eu tenha um sucesso em todas as minhas atitudes ou todos os as minhas experiências quanto a isso, mas pelo menos nós precisamos saber e visitar esses conceitos e tentar encarná-los. Com toda dificuldade, Deus há de nos dar força para que possamos fazê-lo. Mas a ideia aqui do texto é que nós devemos agir como alguns personagens que entenderam que o sofrimento não era deles. José é um clássico, né? José era uma personagem que sabia lidar com o sofrimento. Disse aos seus irmãos, depois de tudo feito, depois que jogaram no buraco, passou vários anos, a vida deu uma volta, né? José, que estava no buraco, agora estava no trono, né? Então aqueles irmãos ficaram preocupados, falaram, José agora vai ser vingativo. E aí ele dá uma resposta cristã para aqueles irmãos: olha, vocês planejaram mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isto é fabuloso, porque José não era ou não tinha uma visão míope. O que é o míope? É aquela pessoa que só vê o agora. Eu estou sofrendo agora, eu sei, eu também estou, em todo grau nós estamos sofrendo. Entretanto, Deus olha adiante para aquilo que iremos nos tornar. Então nós precisamos ser pacientes no sofrimento, à espera de que este sofrimento nos transforme em pessoas melhores, né? Esta é, por exemplo, a fábula da pipoca. Já ouviu falar disso? A pipoca está na panela ali e começa a esquentar muito. Ela diz: bom, vou morrer, está esquentando aqui, eu não tenho como fugir. E de repente, pum, ela se transforma de uma cápsula dura e fria, ela se transforma em uma coisa macia, 20 vezes o seu tamanho, abre-se como se fosse uma flor. Mas para isso precisou estar numa panela de pressão, precisou sofrer essa metamorfose, né? Senão o milho ia ficar piruá. Sabe o que é milho piruá, né? Piruá é o milho que não estoura, né? Se eu não me engano, em Minas Gerais isso era quem ficava sem casar chamava-se piruá, ou fiquei piruá. Essa é uma fábula contada por um autor brasileiro, que agora me escapa o nome, mas quando possível lembrarei para dar os devidos créditos. A questão que José, ele sabia lidar com o sofrimento. Ezequiel também, ele era uma personagem que precisou lidar com o seu sofrimento em Deus. Disse o Senhor a Ezequiel: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. Ezequiel 24, verso 16 e 18. Veja, Deus tirou de Ezequiel o deleite dos seus olhos, o prazer dos seus olhos, que era sua esposa, para comunicar uma mensagem a Israel. Que coisa dura, né? Mas Deus se fez valer do sofrimento do profeta para que ele encarnasse a mensagem do rei. Será diferente conosco? Será que Deus não permite que nós soframos às vezes mais do que nós gostaríamos, porque nós estamos encarnando a mensagem do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor? Pense nisso. O apóstolo Paulo também foi chamado para conviver com o sofrimento. Jesus Cristo disse a Ananias sobre isso por ocasião do chamamento de Paulo: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9,16. Curiosamente ninguém prega nesses textos. Geralmente o pessoal prega sobre bênção. Vou te dar uma bênção hoje, a vitória é sua. Mas ninguém prega: vai vir sofrimento sobre você, reflita Cristo, né? E esta faz parte da vida cristã. Nós não podemos abraçar uma coisa e rejeitar outra. Não é correto, não é justo, não é honesto com a mensagem do Evangelho. Ou seja, o nosso sofrimento pertence a Deus, assim como as bênçãos que nós recebemos. Precisamos usufruir em Deus dos dois. Terceira pergunta: de quem é este relacionamento? Então está o texto aí que nos ajuda, em Romanos 9,21, que diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Texto clássico que trata sobre a soberania divina. Bom, nós temos a tendência de pensar que as pessoas nos pertencem, assim como a qualidade dos relacionamentos que mantemos com ela. Mas isso é um erro, segundo David Tripp. Ouçamos aí o que ele diz na página 167. Quando nos esquecemos do chamado para refletir o amor de Cristo, tratamos os relacionamentos como se fossem nossos. Logo, são governados pelo nosso prazer, conforto e bem-estar. Nós nos irritamos com as pessoas que interferem nestas coisas, e muito da nossa ira se deve ao fato de sermos ladrões de relacionamentos. As pessoas não nos pertencem a nós, elas pertencem a Deus. Difícil verdade é essa, né? Geralmente nós rotulamos as pessoas por aquilo que elas fazem nos experimentar. Se aquela pessoa me faz sentir bem, ela é minha amiga. Ou como é bom estar com fulano ou fulano, meu amigo, minha amiga, proporciona bem-estar para mim. E aquele outro, aquele é meu inimigo ou minha inimiga, que tenta contra mim, que não quer me ver
paz, que não colabora com os meus projetos. Isso é um erro, isso é um dualismo. Por quê? Porque a ideia é que tanto um quanto o outro pertencem a Deus. As pessoas que estão na nossa vida, que nos produzem bem-estar, nós realmente devemos agradecer a Deus por ela, porque provém de Deus. Mas nós também devemos agradecer por aqueles que se opõem a nós, porque de alguma forma eles estão prestando serviço a Deus também. Nós caímos na ingenuidade de pensar que Deus, Ele é previsível. Não é, meus irmãos e irmãs. Nós não sabemos o que passa na mente divina. Apenas o Senhor, o Espírito Santo sabe, porque conhece as profundezas de Deus. Quem pode dizer que conhece os seus caminhos? Nenhum de nós pode. Nós estamos aqui agora, mas somos como vapores. Hoje estamos, amanhã podemos não estar mais. Só o Senhor é eterno. Só Ele sabe exatamente qual a interpretação que devemos tirar das nossas vidas. Quantas pessoas olhando para o passado agora, eu me lembro que em determinado momento foram desfavoráveis, mas depois de um tempo eu comecei a pensar, hoje eu sou uma pessoa mais experiente por causa daquela pessoa. Ela me tornou alguém melhor do que eu era. Há um livro maravilhoso chamado Musashi. Ele foi o maior samurai do Japão, segundo as lendas. Saiu publicado pela editora Liberdade, Musashi. E aí ele tem um inimigo chamado Sasaki Kojiro. E o livro, na verdade aqui no Brasil saiu em 2 grandes volumes, editora Liberdade, um tendo 1.100 páginas, outros 927 páginas, mas é uma delícia de ler. E no livro vai mostrando a diferença dos dois personagens, como Musashi se torna um homem melhor, vai ascendendo, se tornando mais sensível e compreensível com ele, com as pessoas e com o ambiente onde está. E Sasaki Kojiro vai se transformando em um homem ambicioso, uma pessoa com um grande prestígio social, mas extremamente cruel. Entretanto, os dois são bons esgrimistas de espada, e um dia eles vão se confrontar. E aí então eles se confrontam no fim do livro. Eu não vou dar spoiler, mas a ideia é que Musashi ele é muito grato pela luta com Kojiro, porque Kojiro fez um samurai melhor. A ideia é esta: as pessoas com quais nós nos relacionamos, aquelas pessoas que nos trazem coisas boas, nós devemos agradecer a Deus. E aquelas pessoas que nos trazem coisas más, também é isso que o Senhor diz para fazer. Devemos orar pelos nossos inimigos. É difícil, não é? Não é agradável, mas deve tentar começar. Senhor, fulano está me perseguindo no trabalho, fulano está me perseguindo na escola, fulano está vendo meu vizinho, minha vizinha, abençoa ele, Senhor. Coisa difícil, né? Mas faz isso, irmão. Faz isso, irmã. Deus está te abençoando. É isso que nós devemos fazer. Orar por aqueles que nos perseguem e dificultam a nossa estadia nesta terra, porque eles vão passar. Todos nós iremos passar. Isso está voando, meus irmãos e irmãs, e logo nós nos veremos com o nosso Senhor. Tudo isso tem um propósito. Embora por um momento não seja revelado a nós, saibamos que todas as pessoas pertencem a Deus, até aquelas que nos trazem dificuldades. Está lá? Isso ocorre com inimigos, 1 Reis, capítulo 11 e 14. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Aqui, Salomão, enquanto foi fiel a Deus, Deus manteve as pessoas em silêncio. Então, como Salomão começa a idolatrar, então Deus levanta pessoas para corrigir a Salomão. Mas há uma coisa interessante, Provérbios 16, versículo 7 diz assim: quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ou seja, Deus controla os inimigos e Deus controla os nossos amigos. Sobre amigos, nós podemos lembrar daquele texto em Êxodo, capítulo 4, verso 14. Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Deus falando para Moisés. Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Deus pavimenta os corações. Deus permite que os corações se abram para aqueles que são amigos. A amizade é uma bênção, meus irmãos e irmãs. Há amigos mais chegados que irmãos, mais próximos, que o nosso coração se abre. São bênçãos do Senhor. Mas os inimigos também o são, que saibamos orar e agradecer por ambos.
Considerações finais. Deus é o dono do nosso sofrimento, assim como Ele é dono de todos os nossos relacionamentos. Pensar diferente disso, é desfraudar a Deus do que lhe pertence por direito. Todos e todas que servem a Cristo devem viver como embaixadores e embaixadoras, não como mini-reis ou mini-rainhas. Aqui é um resumo daquilo que nós vimos, mas o que eu quero destacar aqui, ou pelo menos trazer em relevo, é que nós não podemos defraudar Deus do seu direito. Ele tem direito sobre os nossos relacionamentos, para levantar quem Ele bem entender no momento que Ele quiser, porque isto é ser Deus, né? Não podemos dizer o que Ele deve fazer. O que nós devemos nos preocupar é como nós estamos reagindo a isso. Eu desejo que você possa reagir da melhor maneira possível para glorificar a Deus em qualquer momento em que você esteja vivendo. Que Deus muito nos abençoe. Amém.